Por volta das 11h40 da noite do dia 14 de abril de 1912, as autoridades do Titanic foram avisadas de que o navio iria colidir com um enorme... Iceberg, vem em frente! Iceberg, vem em frente! Verde, moço! Depois da colisão, o capitão Edward Smith ordenou o envio de sinais de socorro, mas todos os navios próximos estavam muito distantes para fazer alguma coisa. Quando a proa do Titanic embarcou mar abaixo, a popa se elevou, saindo da água. Por volta das 2h18 da manhã do dia 15 de abril, as luzes se apagaram e o peso da embarcação fez com que o navio se partisse em dois. Por volta das 2h20, o Titanic afundou completamente sob o Atlântico. Todo mundo conhece essa história do Titanic. Mas o que você sabe sobre o Titanic brasileiro? Alguns anos depois do naufrágio do navio mais famoso do mundo, o transatlântico Príncipe de Astúrias colidiu na costa brasileira e foi parar no fundo do mar. Vem comigo, que eu te conto tudo o que sabemos sobre o Titanic brasileiro. A história do transatlântico Príncipe de Astúrias começa em 1914, na Escócia, onde o navio foi construído. A embarcação tinha toda a tecnologia da época, com casco duplo, assim como o Titanic, o que lhe permitia fazer viagens mais rápidas e seguras. Na época, o transatlântico era considerado o navio mais luxuoso da Espanha. Com 150 metros de comprimento, a embarcação era composta por dezenas de cabines luxuosas, subdivididas em primeira e segunda classes, classe econômica e setor de imigrantes. Além disso, o navio ainda tinha restaurante, biblioteca, deck com vidros de cristal e sala de música. E cada classe tinha a sua cozinha e seu restaurante próprio. Obviamente, as famílias ricas ficavam nos pavimentos de primeira classe, com acomodações luxuosas, com quarto, sala e banheiro com banheira. Já as cabines de segunda classe eram quartos pequenos, e alguns deles até mesmo sem janelas. Por ser um transatlântico, havia pessoas de todo o mundo no Príncipe de Astúrias, como italianos, portugueses, brasileiros, franceses, sírios, turcos, argentinos e ingleses. Na madrugada do dia 5 de março de 1916, o transatlântico Príncipe de Astúrias passava pela costa de Ilhabela, em São Paulo, em direção ao Porto de Santos. Apesar das estimativas apontarem que havia 588 pessoas a bordo, sendo 193 tripulantes, dizem que poderia haver muito mais pessoas, considerando que muitos imigrantes viajavam sem registros. Antes de chegar à costa brasileira, o navio tinha saído de Barcelona, na Espanha, com destino a Buenos Aires, capital argentina. No caminho, a embarcação passaria por Las Palmas, Santos e Montevidéu, até chegar ao seu destino final. O Príncipe de Astúrias já estava navegando há 16 dias. No dia 5 de março de 1916, uma segunda-feira de carnaval, os passageiros fizeram uma festinha no salão principal do navio. Na madrugada, caiu uma forte chuva, que tirou completamente a visibilidade do experiente capitão José Lotina. Registros mostram que o Príncipe de Astúrias já tinha passado pelo Brasil algumas vezes. Ele navegou pela costa brasileira em outubro e novembro de 1914 e janeiro e março de 1916. A viagem de março, inclusive, seria a última viagem do luxuoso navio. Diante disso, certamente podemos considerar que o experiente capitão José Lotina conhecia bem as águas em que navegava. De fato, ele não era um, digamos assim, marinheiro de primeira viagem, mas você sabe como é. O mar é um lugar extremamente perigoso e até mesmo
os marinheiros mais experientes podem se meter em encrencas. No caso do Príncipe de Astúrias, por causa da tempestade, o capitão decidiu mudar a rota para melhorar a navegação no litoral brasileiro. Só que havia um grande problema em mudar a rota do navio, pois a embarcação, em vez de seguir em alto mar, foi em direção à parte mais rasa do mar, onde havia uma área repleta de corais. Foi então que, por volta das 4h15 da manhã, o navio colidiu com uma formação rochosa na costa de Ilhabela. Claro que não foi nada comparado com o Titanic, que bateu em um enorme iceberg, mas a colisão do Príncipe de Astúrias foi forte o suficiente para danificar o navio. Um buraco de 40 metros foi aberto no casco e, em poucos minutos, a embarcação foi inundada, com a casa de máquinas sendo tomada pela água. Consequentemente, as caldeiras explodiram e o navio partiu-se em 3 pedaços. Diferente do Titanic, que demorou quase 3 horas para afundar, o Príncipe de Astúrias precisou de apenas 5 minutos para ir parar embaixo d'água. Apesar de ter morrido muito mais pessoas no Titanic, proporcionalmente o naufrágio do Titanic brasileiro foi muito mais fatal, já que dos 588 passageiros, 440 morreram. E foi exatamente essa fatalidade que fez o Príncipe de Astúrias ser chamado de Titanic brasileiro. Ao todo, 143 pessoas foram resgatadas, enquanto centenas de corpos foram resgatados por um navio inglês que passou pelo local logo após a tragédia. Mais de 100 anos depois do naufrágio, ainda existem alguns debates sobre o que realmente aconteceu. Primeiro, que os corpos do capitão e do primeiro oficial nunca foram encontrados. Além disso, foram encontradas nas praias mais de 1.000 sepulturas, o que indica que o navio estava transportando imigrantes europeus clandestinamente. Dizem também que o navio estava carregado com fios elétricos, vinho português, metais com estanho e cobre e também 12 estátuas de mármore e bronze que tinham como destino o Monumento dos Espanhóis em Buenos Aires. Existe até uma lenda que diz que havia 40.000 libras ouro, mas esse tesouro nunca foi encontrado. Atualmente, ainda existem muitos destroços do navio no litoral de São Paulo, já que, diferente do Titanic, o Príncipe de Astúrias afundou em um lugar extremamente raso, com uma profundidade de 9 a 30 metros. Mesmo sendo raso, os mergulhadores têm certa dificuldade de explorar o local, pois, além de ser uma região movimentada, a cor da água deixa o local mais escuro, o que dificulta o trabalho dos mergulhadores. Por isso, só os profissionais mais experientes mergulham na região. Apesar das dificuldades, é possível ver muitos objetos do navio, como banheiras, chuveiros e até mesmo encontrar itens que eram levados a bordo, como pratos e outros utensílios. Também foi recuperada uma das 12 estátuas de bronze destinadas ao Monumento dos Espanhóis em Buenos Aires, mas hoje a estátua se encontra no Museu da Marinha, no Rio de Janeiro. Há mais peças que foram retiradas do navio Príncipe de Astúrias, que no momento estão em poder de particulares e são objetos de investigação para que esse material seja destinado ao Museu de Ilhabela. Hoje em dia, a região possui o Museu Náutico de Ilhabela, que expõe as peças resgatadas do navio naufragado. De todos esses objetos encontrados, muitos deles foram frutos das buscas de mergulhadores pelos supostos tesouros que estavam sendo transportados no navio. Além disso, foram registradas 16 embarcações naufragadas e documentadas na região, o que incentiva os mergulhadores a procurarem tesouros perdidos. Essa foi a trágica história do Príncipe de Astúrias. Mais uma vez, claro que esse acidente não se compara com o Titanic, que fez muito mais vítimas e era muito maior. Mas esse acontecimento foi marcante
para a Marinha Brasileira, já que é considerado a maior tragédia marítima brasileira. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço. Tchau!